Ela chegou suada, cansada, carregando aquela mochila pesada de delivery. Mas quando esses empresários milionários começaram a zombar dela em árabe, pensando que ela não entenderia, mal sabiam que Laila Fernandes dominava 9 idiomas e estava prestes a dar a lição mais humilhante de suas vidas. O prédio espelhado da Corporação Dourada se erguia majestoso no centro de São Paulo, suas janelas refletindo o sol da tarde como diamantes cravados no céu. No último andar, a sala de reuniões oferecia uma vista deslumbrante da cidade, que se estendia até o horizonte. Mas Laila Fernandes mantinha os olhos fixos no chão de mármore italiano, enquanto ajustava a pesada mochila térmica em suas costas doloridas. "Boa tarde. Trouxe o pedido do restaurante Sabor Oriental", disse ela com a voz suave, tentando esconder o cansaço de mais um dia exaustivo percorrendo a cidade em sua bicicleta velha. Suas roupas simples, uma camiseta desbotada e calça jeans com pequenos remendos, contrastavam drasticamente com o luxo extravagante que a cercava. 3 homens elegantemente vestidos a observavam da imponente mesa de mogno que parecia custar mais do que Laila ganhava em um ano inteiro. Rashid Al-Mansuri, herdeiro de um império petrolífero, ajustou o punho da camisa italiana enquanto a analisava com olhos calculistas. Ao seu lado, Hassan Al-Zahra, empresário especializado em investimentos milionários, tamborilava os dedos impacientes sobre documentos que valiam fortunas. E Khalil Nassar, o jovem consultor financeiro em meteórica ascensão, que não conseguia esconder um sorriso de superioridade. "Que ótimo, estávamos esperando há muito tempo", disse Rashid em português perfeito. Mas havia algo gelado no seu tom que fez Laila sentir um arrepio percorrer sua espinha. Com movimentos cuidadosos e precisos, Laila começou a retirar os recipientes térmicos da mochila. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo, manuseavam cada embalagem com o carinho de quem conhece o valor de cada centavo ganho. O aroma celestial de pratos árabes autênticos, hummus cremoso, kafta temperada, tabule fresco, começou a preencher o ambiente sofisticado, criando uma atmosfera quase mágica. A sala era um verdadeiro palácio corporativo. Quadros abstratos de artistas renomados decoravam as paredes. Uma mesa de centro de cristal refletia as luzes LED embutidas no teto e poltronas de couro legítimo custavam mais que o salário mensal de Laila. Ela se sentia como uma intrusa naquele mundo de riqueza inalcançável. "São muitos pratos hoje. Vocês devem estar com bastante fome", comentou ela timidamente, tentando quebrar o silêncio pesado que pairava no ar. Seus olhos castanhos brilhavam com uma gentileza natural, apesar da fadiga visível em seu rosto jovem. "Sim, temos uma reunião muito importante hoje", respondeu Hassan, ajustando o relógio suíço que valia mais que um carro. "Estamos fechando negócios que movimentam milhões." Laila apenas assentiu respeitosamente, concentrando-se em organizar os pratos na mesa com perfeição. Cada movimento era calculado, demonstrando uma educação e cuidado que contrastavam com as expectativas dos empresários sobre uma simples entregadora. "O total fica R$380, informou ela, retirando a máquina de cartão da bolsa lateral. Suas mãos tremulavam ligeiramente, não de nervosismo, mas de exaustão após pedalar quilômetros sob o sol escaldante de São Paulo. Foi nesse momento que tudo mudou. Como se um interruptor tivesse sido acionado, os 3 homens se entreolharam com cumplicidade maliciosa. Rashid se inclinou para os colegas e, achando que Laila não compreenderia uma única palavra, começou a falar em árabe fluente. "Olhem só essa garota simples", disse ele em árabe, gesticulando discretamente na direção de Laila. Provavelmente nem terminou o ensino médio. Típica brasileira sem educação. Hassan soltou uma risada contida e emendou no mesmo idioma. "Essas pessoas de delivery sempre me causam pena. Olha o estado das roupas dela. Deve ganhar uma miséria fazendo esse trabalho inferior." Khalil, o mais jovem e aparentemente o mais cruel, completou com desdém. "Aposto que nem sabe onde fica o Oriente Médio no mapa. Essa gente não tem cultura nenhuma. Só serve para trabalho braçal." Os 3 explodiram em risadas discretas, achando-se extremamente espertos e superiores. Para eles, Laila era apenas mais uma trabalhadora invisível, um peão no tabuleiro da vida que eles movimentavam com seus milhões.
Laila permaneceu imóvel, com a cabeça baixa, fingindo concentrar-se na máquina de cartão. Mas por dentro, cada palavra em árabe ecoava em sua mente com clareza cristalina. Seu coração se apertou como se uma mão gelada o estivesse espremendo. As lágrimas ameaçaram brotar, mas ela as conteve com uma força de vontade que poucos conseguiriam imaginar. Durante toda a sua vida, Laila havia enfrentado situações semelhantes. Pessoas que a julgavam pela aparência, pelo trabalho, pela condição social. Mas nunca havia sido humilhada de forma tão cruel e calculada. Eles não apenas a desprezavam, estavam se divertindo com sua suposta ignorância. "Está tudo bem, querida?", perguntou Rashid em português, com uma falsa preocupação que fez o estômago de Laila revirar. "Você está muito quieta." "Sim, senhor. Está tudo bem", murmurou ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. "Só estou um pouco cansada. Foi um dia longo." Hassan se virou novamente para os colegas e continuou a conversa em francês. "Olha como ela fala baixinho, como um ratinho assustado. Essas pessoas pobres sempre ficam intimidadas perto da riqueza." Khalil respondeu em alemão. "É o que acontece quando você não tem educação nem classe social. Elas nem conseguem nos olhar nos olhos." Cada palavra em idiomas diferentes era como uma facada no coração de Laila. Eles estavam exibindo seus conhecimentos linguísticos como troféus, usando-os como armas para humilhá-la ainda mais profundamente. Rashid passou o cartão de crédito Black na máquina, ainda rindo baixinho dos comentários dos amigos. O cartão era tão pesado quanto grosso, um símbolo palpável da diferença abissal entre seus mundos. "Obrigado pela comida", disse ele em português, mas imediatamente depois sussurrou para Hassan em inglês. "I bet she's never seen a card like this. These delivery people live in a completely different reality." Hassan concordou em italiano. "Assolutamente. Lei probabilmente non ha mai visto così tanti soldi in vita sua." Enquanto processava o pagamento, Laila sentia cada músculo do seu corpo tenso como corda de violino. Sua respiração se tornou mais profunda e controlada. Uma técnica que havia aprendido durante anos de estudos para manter a calma em momentos de extrema pressão. A transação foi aprovada com um bip suave da máquina. Laila guardou o equipamento com movimentos mecânicos, como se estivesse em piloto automático. Seu sorriso profissional permaneceu no rosto, mas seus olhos revelavam uma tempestade de emoções contidas. "Muito obrigada pela preferência", disse ela, fazendo uma leve reverência. "Espero que apreciem a refeição." Khalil não resistiu a um último comentário venenoso em mandarim. "Ela até agradece por ser humilhada. Essas pessoas realmente não têm amor próprio." Os três riram como hienas, achando-se os donos do mundo. Para eles, aquela havia sido apenas mais uma tarde divertida, zombando de alguém que consideravam inferior. Laila se dirigiu lentamente à porta, carregando sua mochila agora vazia. Cada passo era medido, controlado. Ela podia sentir os olhares zombeteiros nas suas costas, mas manteve a dignidade intacta. Antes de sair, ela se virou uma última vez e disse com voz serena: "Tenham uma excelente tarde, senhores." A porta se fechou suavemente atrás dela, mas Laila permaneceu parada no corredor de mármore por longos segundos. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma emoção muito mais complexa e poderosa. Ali, sozinha no corredor silencioso do último andar, uma lágrima solitária rolou por sua face. Não era uma lágrima de derrota ou autocomiseração. Era a lágrima de alguém que acabara de tomar uma decisão que mudaria tudo, porque Rashid, Hassan e Khalil não faziam a menor ideia de quem realmente era Laila Fernandes. E muito em breve, eles descobririam que haviam cometido o maior erro de suas vidas arrogantes. Dias se passaram desde aquela tarde devastadora na Corporação Dourada, mas as palavras cruéis dos empresários ainda ecoavam na mente de Laila como sinos desafinados. Ela pedalava pelas ruas movimentadas de São Paulo, entregando pedidos com a mesma dedicação de sempre, mas algo fundamental havia mudado dentro dela. A semente de uma determinação férrea havia sido plantada naquele corredor de mármore. Ao chegar em casa, após mais um dia exaustivo, Laila subiu os 3 lances de escada do prédio simples onde morava no bairro da Liberdade.
O apartamento pequeno, com apenas um quarto e uma sala que servia também como cozinha, estava impecavelmente organizado. Cada objeto tinha seu lugar, cada livro estava alinhado com precisão militar nas estantes improvisadas de madeira. E que estantes eram aquelas? Centenas de livros em idiomas diversos se espalhavam pelas paredes como um arco-íris intelectual. Dicionários grossos de árabe, francês, alemão, italiano, inglês, espanhol, mandarim e japonês ocupavam a prateleira principal. Gramáticas avançadas, livros de literatura clássica em suas línguas originais e cadernos manuscritos com anotações meticulosas preenchiam cada centímetro disponível. Leila se dirigiu ao pequeno banheiro e olhou seu reflexo no espelho rachado. O rosto cansado revelava mais do que fadiga física. Havia uma tristeza profunda em seus olhos castanhos, mas também uma centelha de algo que começava a despertar, algo poderoso e transformador. Ela abriu uma gaveta da cômoda e retirou uma caixa de sapatos desgastada. Dentro, fotografias amareladas contavam a história de uma vida que poucos poderiam imaginar. A primeira imagem mostrava uma menina de sorriso radiante ao lado de um homem distinto de cabelos grisalhos. Professor Ibrahim Hassad, linguista renomado internacionalmente. "Papai", murmurou ela, passando os dedos carinhosamente sobre a fotografia. "Se você pudesse ver onde eu cheguei." As memórias começaram a fluir como um rio que rompe a represa. Professor Ibrahim havia sido muito mais que um pai para Laila. Ele fora seu mentor, seu herói, sua inspiração. Especialista em línguas orientais, ele trabalhara durante décadas na Universidade Linguística Internacional, uma das mais prestigiadas instituições de ensino do país. Leila lembrou-se das tardes mágicas na biblioteca particular do pai, rodeada por milhares de livros que chegavam ao teto. Desde pequena, ela demonstrara uma capacidade extraordinária para absorver idiomas como uma esponja absorve água. Aos 7 anos, já conversava fluentemente em português, inglês e árabe. Aos 10, dominava também francês e espanhol com sotaque perfeito. "Minha querida", dizia professor Ibrahim, com orgulho nos olhos, "você tem um dom que poucos possuem neste mundo. Cada idioma é uma janela para uma cultura, uma forma de compreender a alma humana em sua diversidade." As lições não se limitavam à gramática ou vocabulário. O professor ensinava Laila sobre a história por trás de cada língua, as nuances culturais, as expressões que carregavam séculos de tradição. Ela aprendera que dominar um idioma significava compreender a essência de um povo. Aos 15 anos, Laila já era poliglota completa. Falava 9 idiomas com fluência nativa: português, inglês, árabe, francês, espanhol, alemão, italiano, mandarim e japonês. Cada um deles havia sido conquistado através de anos de estudo intensivo, viagens culturais e imersão total nas respectivas tradições. Professor Ibrahim planejava um futuro brilhante para a filha. Ela seguiria seus passos na academia, tornando-se uma linguista respeitada mundialmente. Já havia sido aceita com bolsa integral no prestigioso Instituto de Estudos Linguísticos Avançados da Europa, uma oportunidade que apenas 5 brasileiros haviam conseguido na história. Mas então, tudo desmoronou como um castelo de cartas. A doença chegou silenciosamente, sem aviso. Um câncer agressivo que roubou o professor Ibrahim em questão de poucos meses. Laila, ainda menor de idade, viu seu mundo desabar completamente. Sem outros parentes próximos e com as dívidas médicas consumindo toda a herança deixada pelo pai, ela foi obrigada a abandonar os estudos e trabalhar para sobreviver. A bolsa para a Europa foi perdida. Os sonhos acadêmicos se transformaram em fumaça. A menina prodígio, que falava 9 idiomas e conhecia literaturas inteiras de cor, se viu forçada a aceitar qualquer trabalho disponível apenas para ter o que comer. Primeiro foi auxiliar de limpeza, depois vendedora em uma loja de roupas baratas. Quando descobriu o trabalho de delivery, encontrou uma profissão que lhe dava certa independência, mesmo que modesta. Pedalando pelas ruas de São Paulo, ela conseguia se sustentar com dignidade, embora longe de tudo o que havia sonhado para sua vida. Laila guardou as fotografias e se dirigiu à estante principal. Retirou um caderno grosso, onde mantinha anotações em todos os idiomas que dominava.
Era seu diário poliglota, onde registrava pensamentos, poesias e reflexões em 9 línguas diferentes. Era sua forma de manter viva a herança intelectual deixada pelo pai. Naquela noite, ela escreveu uma entrada especial, primeiro em árabe, depois em francês, alemão, italiano, inglês, espanhol, mandarim, japonês e, por fim, português. Hoje compreendi que não basta ter conhecimento se não temos coragem para usá-lo. Papai sempre me ensinou que cada idioma é um superpoder, uma ferramenta para conectar corações e mentes. Mas eu tenho vivido escondida, permitindo que outros me vejam apenas como uma entregadora comum. É hora de honrar sua memória e mostrar ao mundo quem eu realmente sou. Ela fechou o caderno e se dirigiu à pequena mesa que servia como escritório. Ligou o computador antigo que havia comprado usado e começou a pesquisar informações sobre a Corporação Dourada. Rashid Al-Mansuri, Hassan Al-Zara e Khalil Nassar, ela memorizou cada detalhe disponível sobre suas carreiras, projetos e próximos compromissos públicos. Descobriu que a empresa estava organizando um evento grandioso chamado Simpósio Internacional de Negócios Sustentáveis. Empresários, diplomatas e acadêmicos de diversos países se reuniriam para discutir parcerias globais. O evento aconteceria em poucas semanas no Hotel Continental Luxo, o mais sofisticado da cidade. Um plano começou a se formar na mente brilhante de Layla. Não seria vingança no sentido mesquinho da palavra, seria justiça. Uma lição de humildade para homens que haviam esquecido os valores básicos de respeito e dignidade humana. Ela abriu outro caderno e começou a esboçar estratégias. Cada detalhe foi pensado meticulosamente, cada movimento calculado com precisão matemática. Layla não era apenas uma poliglota excepcional. Ela possuía uma inteligência estratégica que havia sido moldada pelos melhores professores do mundo durante sua infância privilegiada. Horas se passaram enquanto ela planejava. O apartamento silencioso era iluminado apenas pela luz fraca do computador e pela determinação que brilhava em seus olhos. Do lado de fora, São Paulo dormia, inconsciente da revolução silenciosa que estava sendo arquitetada naquele pequeno lar. Quando finalmente se deitou, Layla segurou a fotografia do pai contra o peito. "Papai", sussurrou no escuro, "amanhã começarei a honrar tudo que você me ensinou. Esses homens descobrirão que subestimaram a pessoa errada." Pela primeira vez desde aquela tarde humilhante, Layla sorriu verdadeiramente. Não era um sorriso de alegria ingênua, mas de uma mulher que havia encontrado seu propósito. Uma mulher que estava prestes a transformar anos de dor e ocultação em uma demonstração inesquecível de dignidade e poder intelectual. O despertar havia começado. E Rashid, Hassan e Khalil não faziam a menor ideia da tempestade que se aproximava. Naquela madrugada, enquanto a cidade respirava em silêncio, Layla Fernandes se transformara. A entregadora humilhada estava dando lugar à filha do professor Ibrahim Hassad. Uma força intelectual prestes a emergir das sombras com todo o seu esplendor devastador. O jogo havia mudado completamente. E pela primeira vez, Layla controlaria todas as peças do tabuleiro. As semanas seguintes se transformaram na preparação mais intensa da vida de Layla. Cada manhã começava às 5 horas, quando ela se levantava determinada a executar seu plano meticulosamente elaborado. O pequeno apartamento na Liberdade havia se tornado um centro de operações estratégicas, onde cada detalhe era analisado com precisão cirúrgica. Ela mantinha sua rotina de entregas durante o dia, pedalando pelas ruas de São Paulo com a mesma dedicação profissional de sempre. Mas agora havia um propósito maior, impulsionando cada movimento. Cada entrega era uma oportunidade de aperfeiçoar sua capacidade de observação, de estudar comportamentos humanos, de refinar sua estratégia psicológica. Durante as pausas entre os pedidos, Layla visitava sebos e bibliotecas públicas, mergulhando em livros sobre protocolo internacional, etiqueta diplomática e negócios globais. Ela precisava compreender não apenas os idiomas, mas as sutilezas culturais que envolviam cada nacionalidade que estaria presente no simpósio internacional. À noite, seu apartamento se transformava em uma verdadeira universidade particular. Layla espalhava materiais de estudo por toda a sala, criando estações dedicadas a cada idioma.
Em uma mesa, gramáticas avançadas de mandarim e dicionários especializados em terminologia empresarial chinesa. Em outra, literatura francesa contemporânea e revistas de economia parisiense. Ela não estava apenas relembrando os idiomas que dominava, estava os refinando para um nível de sofisticação que impressionaria até mesmo diplomatas experientes. Cada expressão idiomática era memorizada. Cada sotaque regional era praticado até a perfeição absoluta. Concentração total, murmurava ela para si mesma, repetindo exercícios de pronúncia em alemão técnico. Sua voz fluía entre os idiomas como um rio que muda suavemente de curso, cada transição natural e elegante. Mas a preparação linguística era apenas parte do plano. Leila havia descoberto, através de pesquisas minuciosas na internet, que o simpósio seria um evento de networking de altíssimo nível. Empresários bilionários, embaixadores e acadêmicos renomados se reuniriam para estabelecer parcerias que movimentariam milhões de dólares. O acesso ao evento custava uma fortuna, R$10.000 apenas pela inscrição básica. Para Laila, que ganhava pouco mais de R$2.000 mensais com as entregas, essa quantia representava uma barreira aparentemente intransponível. Mas ela não havia chegado até ali para se render diante de obstáculos financeiros. A solução veio através de uma descoberta surpreendente. Pesquisando sobre os organizadores do evento, Laila encontrou uma oportunidade inesperada. A empresa responsável pelo catering do simpósio estava procurando tradutores temporários para auxiliar convidados internacionais durante o coquetel de abertura. Era exatamente a brecha que ela precisava. Leila preparou um currículo impressionante, destacando sua fluência em 9 idiomas e sua experiência em atendimento ao cliente. Evidentemente, ela omitiu algumas verdades sobre sua formação acadêmica interrompida, mas cada habilidade linguística mencionada era absolutamente verdadeira. A entrevista aconteceu na sede da empresa organizadora, um prédio elegante no centro da cidade. Laila se apresentou vestindo sua única roupa social, um conjunto simples mas impecável que havia pertencido à sua mãe. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante e sua postura irradiava uma confiança que surpreendeu até mesmo a gerente de recursos humanos. Impressionante, murmurou a entrevistadora, uma mulher chamada Beatriz Carvalho, depois de ouvir Laila conversar fluentemente em cada um dos 9 idiomas solicitados. Em 20 anos organizando eventos internacionais, raramente encontrei alguém com esse domínio linguístico. Leila foi contratada na mesma hora. Seu papel seria circular pelo evento durante o coquetel de abertura, auxiliando convidados estrangeiros com traduções e orientações gerais. Era a posição perfeita. Ela teria acesso total ao evento sem levantar suspeitas, podendo observar e interagir com todos os participantes. Mas ainda havia um desafio significativo: sua aparência. Para se misturar convincentemente entre empresários milionários e diplomatas, Laila precisaria de roupas adequadas ao ambiente sofisticado do simpósio. A solução veio através de Marina Silva, sua única amiga próxima e proprietária de um pequeno ateliê de costura no bairro. Marina havia conhecido Laila durante os tempos difíceis após a morte do professor Ibrahim, e as duas haviam desenvolvido uma amizade sincera, baseada na superação mútua de adversidades. "Você está planejando alguma coisa grandiosa, não está?" perguntou Marina com um sorriso conhecedor enquanto tomava as medidas de Laila para um vestido sob medida. "Digamos que chegou a hora de algumas pessoas descobrirem que não devem julgar um livro pela capa", respondeu Laila misteriosamente. Marina trabalhou durante noites inteiras, criando um vestido azul marinho de corte impecável que transformaria Laila em uma presença elegante e sofisticada. O tecido escolhido era simples, mas de qualidade excepcional, e o design destacava a postura naturalmente elegante que Laila havia desenvolvido durante anos de educação refinada ao lado do pai. Enquanto isso, Laila intensificava seus estudos sobre Rashid, Hassan e Khalil. Ela descobriu detalhes fascinantes sobre suas carreiras e personalidades. Rashid era conhecido por sua arrogância em negociações internacionais, frequentemente subestimando parceiros de países em desenvolvimento. Hassan tinha a reputação de ser extremamente vaidoso intelectualmente, adorando exibir conhecimentos em público.
Khalil era o mais jovem e ambicioso, sempre tentando impressionar os superiores com demonstrações de superioridade cultural. Essas informações eram ouro puro para os planos de Layla. Ela começou a elaborar cenários específicos de interação, prevendo as reações de cada um deles quando descobrissem a verdade sobre a simples entregadora que haviam humilhado. Durante as últimas semanas de preparação, Layla também trabalhou em sua transformação física e comportamental. Ela praticou caminhadas elegantes, gestos refinados e expressões faciais que transmitissem confiança intelectual. Estudou vídeos de diplomatas e acadêmicos em conferências internacionais, absorvendo as nuances de linguagem corporal que caracterizavam pessoas acostumadas a ambientes de alto nível. Mas talvez a preparação mais importante tenha sido emocional. Layla passou horas meditando sobre as palavras do pai, relembrando as lições sobre dignidade, respeito e o poder transformador do conhecimento. Ela não buscava vingança pessoal, mas justiça educativa. Queria ensinar uma lição que Rashid, Hassan e Khalil jamais esqueceriam. Na véspera do simpósio, Layla fez um ritual pessoal de preparação. Ela organizou cuidadosamente todos os materiais de estudo, guardou as fotografias do pai em local especial e se vestiu com o conjunto que Marina havia criado. Diante do espelho rachado do banheiro, ela mal se reconheceu. A transformação era impressionante. A entregadora de roupas simples e postura tímida havia dado lugar a uma mulher sofisticada, de presença marcante e olhar penetrante. Mas a mudança mais profunda não era externa. Era a confiança que irradiava de seus olhos, a determinação que endireitava sua coluna, a força interior que a impulsionava em direção ao momento que mudaria tudo. "Papai", sussurrou ela para a fotografia do professor Ibrahim. "Amanhã honrarei cada lição que você me ensinou. Esses homens descobrirão que o conhecimento verdadeiro não pode ser comprado com dinheiro, apenas conquistado com dedicação e respeito." Naquela noite, pela primeira vez em anos, Layla dormiu profundamente. Não havia mais ansiedade ou insegurança. Apenas a paz de quem sabia exatamente qual era seu propósito e possuía todas as ferramentas necessárias para realizá-lo. O dia da revelação estava chegando. E o mundo estava prestes a conhecer a verdadeira Layla Fernandes. O Hotel Continental Luxo brilhava como uma joia na paisagem noturna de São Paulo. Suas fachadas de vidro refletiam as luzes da cidade, criando um espetáculo visual que anunciava a grandiosidade do evento que aconteceria em seus salões principais. Limusines e carros importados desfilavam pela entrada principal, depositando empresários, diplomatas e acadêmicos vestidos com elegância impecável. Layla chegou 2 horas antes do início oficial do Simpósio Internacional de Negócios Sustentáveis. Sua transformação estava completa. O vestido azul marinho criado por Marina conferia-lhe uma elegância natural que chamava a atenção respeitosa. Seus cabelos estavam arranjados em um penteado sofisticado e sua postura irradiava a confiança de uma profissional experiente em eventos internacionais. "Boa noite, Layla", cumprimentou Beatriz Carvalho, a coordenadora do evento. "Você está deslumbrante. Tenho certeza de que nossos convidados internacionais ficarão muito bem assistidos esta noite. Será um prazer contribuir para o sucesso do simpósio", respondeu Layla com um sorriso profissional que escondia a tempestade de emoções em seu interior. O salão imperial do hotel havia sido transformado em um cenário deslumbrante. Lustres de cristal projetavam luz dourada sobre mesas decoradas com arranjos florais exóticos, enquanto um quarteto de cordas executava melodias clássicas que criavam a atmosfera perfeita para networking de alto nível. Garçons circulavam discretamente, oferecendo champanhe francês e canapés preparados por chefes renomados. Conforme os convidados chegavam, Layla posicionou-se estrategicamente próxima à entrada principal. Sua função oficial era auxiliar visitantes estrangeiros com questões de tradução e orientação, mas seu verdadeiro objetivo era muito mais específico e pessoal. Aos poucos, o salão se encheu com personalidades impressionantes. Embaixadores europeus conversavam animadamente com empresários asiáticos, enquanto acadêmicos americanos
debatiam teorias econômicas com investidores árabes. Era um verdadeiro caldeirão de culturas e idiomas, exatamente o ambiente onde as habilidades de Layla poderiam brilhar com intensidade máxima. Excusez-moi, mademoiselle. Dirigiu-se a ela um diplomata francês com sotaque carregado. Pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Al-Mansouri? Certainement, monsieur, respondeu Layla en français perfeito, com sotaque parisien impecável. Monsieur Al-Mansouri se trouve près du bar principal, en conversation avec des investisseurs japonais. Puis-je vous acompanher? O diplomata ficou visivelmente impressionado com a fluência e elegância da resposta. Votre français est remarquable? Vous avez étudié en France? J'ai eu d'excellents professeurs, respondeu ela diplomaticamente, conduzindo-o através do salão com graça natural. Momentos depois, um empresário alemão se aproximou com uma dúvida sobre o cardápio internacional. Layla respondeu em alemão técnico fluente, explicando cada prato com conhecimento culinário que surpreendeu até mesmo os chefes presentes nas proximidades. Außergewöhnlich, exclamou o alemão. Ihre Deutschkenntnisse sind beeindruckend. Cada interação demonstrava a excelência linguística de Layla, mas ela mantinha o foco em seu objetivo principal. Seus olhos percorriam o salão constantemente, procurando pelos rostos que haviam marcado sua memória de forma indelével. E então, como em um filme cinematográfico, eles apareceram. Rashid Al-Mansouri entrou no salão com a arrogância característica, cumprimentando conhecidos com gestos pomposos e sorriso artificial. Hassan Al-Zahra o acompanhava, exibindo um relógio suíço que valia mais que um apartamento, enquanto Khalil Nassar completava o trio, ajustando constantemente o nó da gravata italiana como se fosse uma coroa. O coração de Layla acelerou, mas sua expressão permaneceu serena e profissional. Anos de educação refinada e semanas de preparação intensa haviam moldado uma máscara de tranquilidade que ocultava perfeitamente a revolução emocional em seu interior. Os três empresários se dirigiram ao bar principal, onde começaram a formar um círculo exclusivo com outros investidores importantes. Layla observou seus movimentos durante alguns minutos, analisando a dinâmica do grupo e esperando o momento perfeito para sua aproximação. Guten Abend, dirigiu-se a ela um industrial austríaco que precisava de informações sobre os palestrantes principais. Layla respondeu em alemão impecável, mas manteve Rashid e seus colegas na periferia de sua visão. Finalmente, a oportunidade surgiu. Um grupo de investidores chineses se aproximou da área onde Rashid, Hassan e Khalil conversavam, criando uma situação que exigia mediação linguística. Beatriz Carvalho fez um gesto discreto para Layla, indicando que sua assistência seria necessária. Com licença, senhores, disse Layla se aproximando do grupo com passos elegantes e seguros. Sou Layla Fernandes, tradutora do evento. Posso auxiliá-los na comunicação com nossos convidados chineses? Rashid olhou para ela sem demonstrar o menor sinal de reconhecimento. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária do evento. Elegante e profissional, mas completamente anônima. Hassan e Khalil também não demonstraram qualquer lembrança da entregadora que haviam humilhado semanas antes. Claro, respondeu Rashid com indiferença. Estes senhores chineses querem discutir oportunidades de investimento em energia renovável. Você consegue traduzir conversas técnicas? Sem problema algum, respondeu Layla com um sorriso confiante que continha camadas de significado que eles ainda não conseguiam perceber. A conversa começou em mandarim técnico, com os investidores chineses apresentando propostas complexas sobre tecnologia solar e energia eólica. Layla traduzia cada palavra com precisão matemática, demonstrando conhecimento profundo não apenas do idioma, mas também dos conceitos empresariais envolvidos. Impressionante, murmurou Hassan para Khalil em voz baixa. Ela domina o mandarim como uma nativa. E conhece terminologia financeira avançada, acrescentou Khalil também sussurrando. Mas Rashid, sempre arrogante, decidiu testar as habilidades da tradutora. Ele se virou para os colegas e comentou em árabe. Vamos ver se essa moça realmente entende idiomas ou está apenas fingindo. Ela provavelmente decorou algumas frases básicas. Hassan sorriu maliciosamente e respondeu também em árabe. Boa ideia.
Vamos falar sobre coisas que uma tradutora comum jamais saberia. E Khalil se juntou à brincadeira, comentando em árabe. Essas brasileiras sempre exageram suas qualificações. Aposto que ela nem sabe onde fica Dubai no mapa. Os três riram discretamente, achando-se muito espertos ao testarem Layla desta forma. Eles não tinham a menor ideia de que estavam cavando suas próprias sepulturas intelectuais. Leila continuou traduzindo a conversa principal sem demonstrar qualquer reação aos comentários em árabe. Mas internamente, cada palavra estava sendo registrada com clareza cristalina. O momento da revelação se aproximava como uma tempestade inevitável. A negociação com os chineses chegou ao fim com resultados positivos para todas as partes. Os investidores se retiraram satisfeitos, deixando Rashid, Hassan e Khalil momentaneamente sozinhos com Layla. Excelente trabalho, disse Rashid condescendente. Você traduziu melhor do que esperávamos. Obrigada, respondeu Layla simplesmente. Hassan, ainda testando, se virou para os colegas e comentou em francês. Ela é competente, mas provavelmente não entende idiomas europeus avançados. Khalil emendou em alemão. Verdade. Essas tradutoras brasileiras geralmente só sabem inglês básico e fingem saber outros idiomas. Rashid completou em italiano. Pelo menos ela é mais apresentável que aquela entregadora ridícula que veio ao nosso escritório outro dia. Lembram daquela garota suja que trouxe comida árabe? Os três explodiram em risadas, relembrando com prazer cruel o momento em que haviam humilhado Layla. Para eles, aquela lembrança era apenas uma anedota divertida. Um momento de superioridade que confirmava sua visão distorcida sobre classes sociais. Foi então que algo mudou no ar ao redor deles. A temperatura pareceu baixar alguns graus, e um silêncio denso se instalou no pequeno círculo onde conversavam. Leila os encarou diretamente nos olhos pela primeira vez, e seu sorriso profissional se transformou em algo muito mais intenso e significativo. Era um sorriso que carregava anos de dor, semanas de preparação e décadas de conhecimento acumulado. Senhores, disse ela em português, com uma voz que havia adquirido um tom completamente novo, firme, educado, mas carregado de poder. Permitam-me responder às suas observações nos idiomas que escolheram usar. O mundo parou. Rashid, Hassan e Khalil sentiram como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Em árabe perfeito, Layla declarou: em primeiro lugar, eu entendo perfeitamente cada palavra que disseram sobre Dubai e sobre suas dúvidas quanto às minhas qualificações. Hassan empalideceu instantaneamente. Em francês impecável, ela continuou: quanto aos idiomas europeus avançados, posso assegurar-lhes que meu domínio vai muito além do que imaginam. Khalil sentiu suas pernas fraquejarem. Em alemão técnico, ela prosseguiu: e sobre fingir conhecimentos linguísticos, creio que estão confundindo-me com outras pessoas. Rashid abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Finalmente, em italiano elegante, Layla proferiu as palavras que mudariam suas vidas para sempre. Quanto à entregadora ridícula e suja que vocês mencionaram com tanto desprezo, bem, permitam-me apresentar-me adequadamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As conversas ao redor pareciam ter se transformado em murmúrio distante, enquanto a realidade da situação se instalava nas mentes atônitas dos três empresários. Meu nome é Layla Fernandes, disse ela em português, com uma dignidade que irradiava como luz solar. Filha do falecido professor Ibrahim Hassad, linguista renomado internacionalmente e especialista em 9 idiomas. E sim, senhores, eu sou exatamente a mesma garota simples que vocês se divertiram humilhando algumas semanas atrás. A revelação atingiu Rashid, Hassan e Khalil como um tsunami emocional. Eles permaneceram paralisados, incapazes de processar a magnitude do que acabara de acontecer. O jogo havia virado completamente. E pela primeira vez em suas vidas arrogantes, eles compreenderam o verdadeiro significado da palavra humildade. O silêncio que se instalou no elegante salão do Hotel Continental Luxo era quase palpável. As conversas ao redor pareciam ter se transformado em um murmúrio distante, como se o próprio universo houvesse pausado para testemunhar o momento histórico que estava se desenrolando. Rashid Al-Mansuri,
Hassan al-Zahra e Khalil Nassar permaneciam paralisados, suas mentes tentando processar a magnitude da revelação que acabara de explodir em suas faces como uma bomba emocional. Leila Fernandes mantinha-se ereta diante deles, irradiando uma dignidade que transformara completamente a atmosfera ao seu redor. O vestido azul marinho confeccionado por Marina conferia-lhe uma elegância natural, mas era a força interior que emanava de seus olhos castanhos que verdadeiramente comandava a atenção. Ela não era mais a entregadora humilhada. Era uma mulher que havia recuperado completamente sua identidade e poder. "Vocês parecem surpresos", disse Laila com uma voz serena que carregava décadas de conhecimento e anos de dor transformada em sabedoria. "Permitam-me refrescar suas memórias sobre aquela tarde em seu escritório." Rashid tentou recuperar a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava a gravata italiana. Nós... Como você conseguiu estar aqui? Este é um evento de altíssimo nível." "Ah, Rashid", respondeu Laila, usando deliberadamente apenas o primeiro nome dele, removendo toda a formalidade que ele esperava. "Você realmente acredita que o conhecimento e a classe social são determinados pelo dinheiro na conta bancária?" Hassan tentou intervir, sua voz saindo mais aguda que o normal. "Escute, se houve algum mal-entendido naquele dia..." "Mal-entendido?" Laila o interrompeu suavemente, mas com uma firmeza que fez Hassan recuar instintivamente. "Vamos relembrar exatamente o que vocês disseram, Hassan." Suas palavras em árabe foram: "Essas pessoas de delivery sempre me causam pena. Olha o estado das roupas dela. Deve ganhar uma miséria fazendo esse trabalho inferior." A cor desapareceu completamente do rosto de Hassan. Ele havia sido citado palavra por palavra, em uma língua que achava ser seu território exclusivo de superioridade. Khalil, o mais jovem do grupo, tentou uma abordagem diferente. "Olha, talvez possamos conversar sobre isso em particular." "Em particular?" Laila sorriu, mas não era um sorriso cruel. Era o sorriso de alguém que compreendia perfeitamente a ironia da situação. Como quando você disse em alemão: "Essas pessoas pobres nunca entendem que estamos zombando delas." Ou quando comentou em mandarim que eu provavelmente não sabia onde ficava o Oriente Médio no mapa. Khalil sentiu suas pernas fraquejarem. Cada palavra estava sendo devolvida com precisão cirúrgica, demonstrando não apenas que Laila havia compreendido tudo, mas que possuía uma memória privilegiada que registrara cada detalhe da humilhação. "Mas vocês sabem o que mais me impressiona?" continuou Laila, caminhando graciosamente ao redor do pequeno círculo onde os 3 homens se encontravam como prisioneiros de suas próprias palavras. "É que ainda hoje, alguns minutos atrás, quando acharam que estavam testando uma simples tradutora brasileira, repetiram exatamente os mesmos padrões de comportamento." A revelação atingiu os 3 como uma onda gelada. Eles compreenderam que não apenas haviam sido descobertos em sua crueldade passada, mas que tinham acabado de repeti-la diante da mesma pessoa, confirmando que sua arrogância não havia sido um momento isolado, mas sim um traço de caráter profundamente enraizado. "Rashid", disse Laila, direcionando seu olhar penetrante para o herdeiro do Império Petrolífero. "Você mencionou há poucos minutos que eu era mais apresentável que aquela entregadora ridícula. Gostaria de explicar para todos os presentes aqui o que exatamente torna uma pessoa ridícula, em sua opinião?" Rashid abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhum som saiu. Sua arrogância característica havia evaporado completamente, substituída por uma confusão desesperada sobre como responder a uma pergunta que expunha a podridão moral de seus preconceitos. Neste momento, alguns convidados próximos começaram a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Diplomatas experientes, acostumados a tensões internacionais, reconheceram imediatamente que estavam testemunhando um confronto de proporções épicas. Discretamente, um pequeno círculo de observadores se formou ao redor da cena. "Hassan", continuou Laila, agora se dirigindo ao empresário de investimentos que transpirava visivelmente. "Você tem orgulho de sua educação internacional, não é mesmo? Estudou em universidades europeias, fala vários idiomas, mas me explique, em que universidade ensinaram que humilhar trabalhadores honestos é sinal de superioridade intelectual?"
Hassan tentou responder, mas suas palavras saíram atropeladas e incoerentes. Nós não pretendíamos. Foi apenas... Você não entende o contexto. Contexto? Leila ergueu uma sobrancelha elegante. O contexto em que 3 homens milionários se divertem zombando de uma mulher que trabalha honestamente para sobreviver? Por favor, esclareça-me sobre esse contexto, pois devo ter perdido a parte onde isso se torna aceitável. A audiência involuntária estava crescendo. Embaixadores, empresários internacionais e acadêmicos renomados observavam fascinados enquanto uma jovem mulher brasileira conduzia uma masterclass em dignidade e inteligência emocional. E você, Khalil, disse Laila, finalmente se voltando para o consultor mais jovem. Como alguém de sua geração, que deveria representar uma mentalidade mais evoluída, justifica o prazer que sentia ao humilhar alguém que você considerava inferior? Khalil estava visivelmente em pânico. Suas ambições profissionais, cuidadosamente construídas através de networking e impressões causadas em superiores, estavam sendo destroçadas publicamente. Por favor, murmurou ele, podemos resolver isso de outra forma. Resolver? Leila inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse genuinamente curiosa sobre a sugestão. Você se refere a resolver como na ocasião em que sugeriram que eu provavelmente cheirava a suor? Ou quando riram da minha bicicleta velha e das minhas roupas remendadas? A precisão das citações era devastadora. Cada palavra que eles haviam pronunciado com cruel diversão estava sendo devolvida com juros compostos de humilhação pública. Dr. Alessandro Fontana, embaixador italiano e um dos convidados mais respeitados do evento, se aproximou discretamente do grupo. Sua presença comandava respeito automático. Ele era conhecido mundialmente por sua diplomacia e inteligência excepcional. Perdoem a interrupção, disse ele em português fluente, mas com sotaque elegante. Não pude deixar de notar esta conversa fascinante. Senhora Laila Fernandes, respondeu ela com uma reverência respeitosa. Senhora Fernandes, continuou o embaixador. Sua fluência em múltiplos idiomas é verdadeiramente impressionante. Posso perguntar sobre sua formação acadêmica? Era o momento que Laila havia esperado durante anos. A oportunidade de honrar completamente a memória de seu pai diante de uma plateia que poderia compreender e valorizar adequadamente sua herança intelectual. Meu pai era o professor Ibrahim Hassad, disse ela, e a reação foi imediata. Vários diplomatas e acadêmicos presentes reconheceram o nome instantaneamente. O professor Hassad, da Universidade Linguística Internacional? Perguntou uma embaixadora alemã que havia se juntado ao grupo. O autor de Pontes Culturais, A Diplomacia dos Idiomas? Exatamente, confirmou Laila com orgulho radiante. Ele me ensinou que cada idioma é uma janela para a alma de uma cultura, uma ferramenta para construir pontes de compreensão entre povos diferentes. Doutor, Fontana assentiu com reverência. Professor Hassad foi um dos maiores linguistas de sua geração. Tive o privilégio de conhecê-lo em conferências internacionais. Uma perda irreparável para a Academia Mundial. Rashid, Hassan e Khalil observavam horrorizados enquanto descobriam que a mulher que haviam humilhado não era apenas poliglota, mas filha de uma lenda intelectual respeitada internacionalmente. Cada segundo que passava tornava sua situação mais constrangedora e inexplicável. Então, disse Dr. Fontana, olhando diretamente para os 3 empresários, estes senhores tiveram a oportunidade de conhecer a filha do professor Hassad? Que privilégio extraordinário! O sarcasmo refinado do diplomata era mais cortante que qualquer insulto direto. Sua experiência em negociações internacionais lhe permitia identificar instantaneamente a dinâmica da situação e os papéis de cada participante. Na verdade, respondeu Laila com serenidade absoluta, estes senhores me conheceram em circunstâncias diferentes. Eu estava trabalhando como entregadora para sustentar-me após a morte de meu pai, quando as dívidas médicas consumiram toda a nossa herança familiar. A revelação adicionou uma camada ainda mais profunda de constrangimento à situação. Os diplomatas e empresários presentes compreenderam imediatamente que estavam diante de uma tragédia pessoal transformada em lição de vida. E como estes senhores reagiram ao conhecê-la? Perguntou a embaixadora alemã,
sua voz carregada de uma curiosidade que prometia consequências. Leila sorriu suavemente. Permitam-me demonstrar através de suas próprias palavras. O que se seguiu foi uma reconstrução minuciosa e multilingüe da humilhação original. Laila repetiu cada comentário cruel, cada risada desdenhosa, cada demonstração de preconceito, traduzindo tudo para o português, para que todos os presentes pudessem compreender completamente a magnitude da crueldade que havia sido infligida. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Diplomatas experientes, acostumados a crises internacionais, raramente haviam presenciado uma reversão de poder tão completa e devastadora. Rashid tentou uma última tentativa desesperada de salvamento. Houve um mal-entendido cultural. Nós não pretendíamos. Mal-entendido cultural, doutor. Fontana o interrompeu com uma frieza que fez a temperatura ambiente parecer baixar vários graus. Senhor Al-Mansuri, sou diplomata há mais de 30 anos. Reconheço a arrogância disfarçada de superioridade cultural quando a vejo. A audiência havia se expandido consideravelmente. Praticamente todo o salão estava agora concentrado ao redor do confronto, observando uma das lições de humildade mais completas que já haviam testemunhado. Hassan tentou se defender. Nós respeitamos todas as culturas e classes sociais. Respeito, repetiu a embaixadora alemã pensativamente. Palavra interessante. Como o senhor definiria respeito, exatamente? A pergunta permaneceu suspensa no ar, como uma espada sobre suas cabeças, porque todos os presentes sabiam que qualquer resposta que Hassan oferecesse seria imediatamente confrontada com as evidências devastadoras de seu comportamento real. Laila observava tudo com uma serenidade que impressionava até mesmo os diplomatas mais experientes. Ela havia orquestrado aquele momento com precisão cirúrgica, mas sem malícia pessoal. Era justiça em sua forma mais pura, não vingança, mas educação. Senhores, disse ela finalmente, sua voz carregando uma autoridade que silenciou completamente o salão. Vocês me deram uma lição inesquecível naquela tarde. Hoje, espero retribuir o favor. O primeiro ato da revelação estava completo. Mas Laila ainda não havia terminado de ensinar a lição mais importante de suas vidas. O salão imperial do Hotel Continental Luxo havia se transformado em um teatro improvisado, onde se desenrolava um drama de proporções épicas. Centenas de convidados ilustres, embaixadores, empresários bilionários, acadêmicos renomados, formavam círculos concêntricos ao redor do confronto que seria lembrado por décadas como um momento definidor de justiça social e dignidade humana. Leila Fernandes permanecia no centro de tudo, irradiando uma tranquilidade que contrastava dramaticamente com o desespero crescente de Rashid Al-Mansuri, Hassan Al-Zahra e Khalil Nassar. Os três homens que minutos antes exibiam arrogância e superioridade, agora se viam expostos diante da elite intelectual internacional, suas máscaras de civilização completamente removidas. Doutor Alessandro Fontana, o respeitado embaixador italiano, deu um passo à frente. Sua presença comandava silêncio absoluto. Quando ele falava, o mundo escutava. Senhora Fernandes, disse ele com reverência genuína, como filha do professor Ibrahim Hassad, certamente herdou não apenas suas habilidades linguísticas excepcionais, mas também sua sabedoria humanística. Como seu pai encararia esta situação? A pergunta tocou o coração de Laila como uma melodia familiar e querida. Por um momento ela fechou os olhos e pôde quase sentir a presença reconfortante do pai ao seu lado, sussurrando as lições que haviam moldado sua alma. Meu pai sempre me ensinou, respondeu ela com voz emocionada mas firme, que o verdadeiro teste do caráter de uma pessoa não é como ela trata aqueles que considera superiores, mas como trata aqueles que considera inferiores, e que o conhecimento sem compaixão é apenas vaidade disfarçada de intelectualidade. Um murmúrio de aprovação percorreu a audiência. Várias pessoas presentes haviam conhecido o professor Ibrahim pessoalmente e reconheceram imediatamente a sabedoria que ele costumava compartilhar em conferências internacionais. Rashid, desesperado para recuperar algum controle da situação, tentou uma abordagem diferente. Senhora Fernandes, somos homens de negócios sérios.
Se houve ofensas, podemos discutir compensações adequadas. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que seria possível ouvir uma folha caindo. Todos os presentes compreenderam instantaneamente a magnitude do insulto que acabara de ser proferido. Rashid havia tentado transformar dignidade humana em uma transação comercial. Compensação? Repetiu Layla. E pela primeira vez, sua voz carregou uma nota de incredulidade genuína. Senhor Al-Mansuri, o senhor realmente acredita que humilhação e preconceito podem ser resolvidos com dinheiro? Dr. Fontana balançou a cabeça com uma expressão de profundo desapontamento. Senhor Al-Mansuri, em 30 anos de diplomacia internacional, raramente presenciei uma demonstração tão clara de incompreensão fundamental dos valores humanos básicos. A embaixadora alemã, doutora Ingrid Müller, se juntou à conversa. Na Alemanha temos uma expressão: Geld kann Charakter nicht kaufen. Dinheiro não pode comprar caráter. O senhor acabou de ilustrar perfeitamente essa verdade. Hassan tentou uma última cartada desesperada. Nós somos investidores importantes neste evento. Nossa participação, sua participação, o interrompeu bruscamente o doutor Chen Wei, embaixador chinês que havia observado silenciosamente até aquele momento, acabou de se tornar extremamente problemática. Na China, respeitamos profundamente tanto o conhecimento quanto a humildade. Vocês demonstraram possuir riqueza, mas carecer completamente de ambas as qualidades. Khalil, o mais jovem, finalmente quebrou sob a pressão. Lágrimas de desespero começaram a formar em seus olhos, enquanto ele compreendeu que sua carreira meticulosamente construída estava desmoronando publicamente. Por favor, implorou ele com voz trêmula. Eu sou jovem. Cometi um erro terrível. Não sabia quem ela era. Exatamente, respondeu Layla suavemente, mas sua gentileza carregava mais peso que qualquer grito. Você não sabia quem eu era. E isso, Khalil, é precisamente o ponto. Vocês me trataram mal não porque conheciam minha história, mas porque decidiram que minha aparência e profissão justificavam crueldade. Se eu fosse realmente apenas uma entregadora sem educação formal, isso tornaria sua conduta aceitável? A pergunta ecoou pelo salão como um sino de catedral, forçando todos os presentes a confrontar uma verdade desconfortável sobre preconceitos sociais que muitos preferiam ignorar. Khalil baixou a cabeça, incapaz de responder, porque a resposta óbvia, que humilhar alguém é sempre errado, independentemente de sua posição social, destruía completamente qualquer justificativa que ele pudesse oferecer. Neste momento, uma figura elegante se aproximou do grupo. Era Beatriz Carvalho, a coordenadora do evento, acompanhada por 2 homens de ternos impecáveis que claramente ocupavam posições de autoridade na organização do simpósio. Senhora Fernandes, disse Beatriz com um sorriso que misturava admiração e constrangimento. Gostaria de me desculpar formalmente. Se soubéssemos de suas credenciais excepcionais, teríamos oferecido uma posição muito mais adequada no evento. Layla sorriu graciosamente. Beatriz, você me tratou com respeito e profissionalismo desde o primeiro momento. Não há nada pelo que se desculpar. Na verdade, estou grata pela oportunidade que me deu. Um dos homens que acompanhavam Beatriz se apresentou. Sou Ricardo Monteiro, presidente da organização do simpósio. Senhora Fernandes, seria uma honra convidá-la para se juntar à mesa principal de palestrantes. Sua perspectiva seria invaluável para nossas discussões sobre ética empresarial internacional. A oferta ecoou pelo salão, mas Layla a considerou cuidadosamente antes de responder. Senhor Monteiro, é um convite generoso, mas creio que minha presença seria mais valiosa exatamente onde estou, lembrando a todos nós que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por sua posição social, mas por sua integridade e compaixão. Doutor. Fontana começou a aplaudir lentamente e rapidamente toda a audiência se juntou em uma ovação que durou vários minutos. Não era apenas aprovação por sua eloquência, era reconhecimento de uma lição de vida que transcendia culturas e fronteiras. Quando os aplausos cessaram, Layla se voltou uma última vez para Rashid, Hassan e Khalil. Eles permaneciam de pé, mas visivelmente menores do que haviam sido no início da noite. Senhores, disse ela com uma dignidade que brilhava como luz solar,
Não guardo rancor. A raiva é um veneno que envenenaria apenas minha própria alma. Mas espero sinceramente que esta noite tenham aprendido algo valioso sobre o verdadeiro significado de superioridade. Ela pausou, permitindo que suas palavras reverberassem antes de continuar. Superioridade verdadeira não vem de contas bancárias ou patrimônios familiares. Vem da capacidade de elevar outros seres humanos, de reconhecer dignidade onde outros veem apenas diferenças superficiais, de usar nossos privilégios para construir pontes em vez de muros. Hassan, com lágrimas nos olhos, finalmente encontrou coragem para falar. Senhora Fernandes, Laila, eu não tenho palavras para expressar minha vergonha. Você está certa. Nós falhamos como seres humanos. Era a primeira demonstração genuína de remorso da noite e Laila a recebeu com graça. Hassan, respondeu ela gentilmente, o reconhecimento do erro é o primeiro passo para a redenção. Espero que usem esta experiência para se tornarem homens melhores. Rashid, finalmente confrontado com a magnitude de sua arrogância, removeu seu relógio suíço caro e o estendeu para Laila. Por favor, disse ele com voz quebrada. Aceite isto como um pedido de desculpas. Laila olhou para o relógio, depois para o rosto desesperado de Rashid e balançou a cabeça suavemente. Rashid, disse ela, guardem seu relógio. O que preciso de vocês não pode ser comprado. Preciso que prometam que jamais voltarão a humilhar outra pessoa, baseados em preconceitos sobre sua posição social. Preciso que usem suas influências e recursos para elevar outros, não para diminuí-los. A promessa que se seguiu foi solene e pública. Diante de centenas de testemunhas internacionais, os três homens juraram mudarem suas atitudes e comportamentos. Mas Laila ainda tinha uma surpresa final. Há algo mais, disse ela, retirando um cartão elegante de sua bolsa. Semanas atrás, quando comecei a planejar esta noite, não sabia exatamente como ela terminaria, mas esperava que terminasse com esperança, não com destruição. Ela entregou o cartão para Rashid, que o leu em voz alta com voz trêmula. Instituto de Línguas e Culturas, Professor Ibrahim Hassad, oferecendo educação linguística gratuita para jovens de todas as origens sociais. O salão ficou em silêncio total, enquanto as implicações da revelação se manifestavam. Venho trabalhando secretamente há meses para estabelecer este instituto em memória de meu pai, explicou Laila. Meu trabalho como entregadora não foi apenas sobrevivência. Foi uma forma de economizar cada centavo possível para tornar este sonho realidade. Dr. Fontana ficou visivelmente emocionado. Um instituto educacional, em memória do professor Hassad. Isto é extraordinário. E agora, continuou Laila, olhando diretamente para os três empresários, gostaria de convidá-los a serem nossos primeiros grandes doadores. Não por obrigação ou culpa, mas porque acredito que vocês são capazes de transformar esta experiência em algo positivo para o mundo. A transformação que se seguiu foi milagrosa de testemunhar. Homens que haviam chegado àquela noite como exemplos de arrogância e preconceito se encontraram inspirados a se tornarem parte de algo maior que eles mesmos. Rashid foi o primeiro a se comprometer. $50.000 imediatamente e apoio contínuo para sempre. Hassan o seguiu. $100.000 e disponibilizarei nossa rede de contatos internacionais. Khalil, ainda com lágrimas nos olhos. Todo o meu bônus deste ano e meu tempo como voluntário. Mas a noite ainda reservava uma última surpresa. Dr. Fontana se dirigiu ao centro do círculo. Senhoras e senhores, anunciou ele para toda a audiência, acabamos de testemunhar uma das demonstrações mais poderosas de dignidade humana e transformação pessoal que já presenciei. Proponho que este simpósio estabeleça um fundo permanente para o Instituto Professor Ibrahim Hassad. A proposta foi recebida com entusiasmo estrondoso. Em questão de minutos, diplomatas, empresários e acadêmicos de dezenas de países se comprometeram com doações que garantiriam o futuro do Instituto. Quando a noite finalmente chegou ao fim, Laila se encontrava cercada por admiradores e novos amigos de todo o mundo. Mas o momento mais significativo veio quando Rashid, Hassan e Khalil se aproximaram dela uma última vez. Laila, disse Rashid com sinceridade profunda, você nos deu algo muito mais valioso que humilhação merecida. Você nos deu a oportunidade de redenção.
E nós não a desperdiçaremos, prometeu Hassan. Obrigado, acrescentou Khalil simplesmente. Enquanto os três se afastavam, homens fundamentalmente diferentes daqueles que haviam entrado no salão, Layla sorriu pensando em seu pai. Epílogo. Um futuro transformado. Meses depois, o Instituto de Línguas e Culturas, professor Ibrahim Hassad, se tornara uma realidade magnífica que superava até mesmo os sonhos mais ambiciosos de Layla. O prédio principal, localizado no centro de São Paulo, abrigava salas de aula ultramodernas equipadas com tecnologia de ponta para ensino multilingüe. Estudantes de todas as idades e origens sociais circulavam pelos corredores, conversando animadamente em dezenas de idiomas diferentes. No dia da inauguração oficial, Layla vestiu o mesmo vestido azul marinho que Marina havia criado. Mas agora, ele simbolizava não apenas transformação pessoal, mas esperança para centenas de jovens que teriam oportunidades educacionais excepcionais. O tecido, que uma vez representara sua luta solitária, agora carregava o peso da responsabilidade e da realização. Rashid, Hassan e Khalil estavam presentes na cerimônia, mas não como doadores ricos buscando reconhecimento público. Eles haviam se matriculado secretamente nos primeiros cursos de sensibilização cultural oferecidos pelo Instituto, trabalhando lado a lado com jovens de favelas e bairros periféricos que jamais imaginaram ter acesso à educação de tamanha qualidade. A transformação dos três empresários havia sido profunda e genuína. Rashid implementara políticas trabalhistas revolucionárias em suas empresas, garantindo salários dignos e tratamento respeitoso para todos os funcionários, independentemente de sua função. Hassan redirecionara seus investimentos para projetos sociais que beneficiavam comunidades carentes, enquanto Khalil se tornara mentor voluntário de jovens empreendedores de origem humilde. Durante a cerimônia, Layla subiu ao palco principal para proferir seu discurso inaugural. O auditório estava lotado com personalidades internacionais, estudantes, professores e jornalistas de diversos países. Câmeras de televisão transmitiam o evento ao vivo para dezenas de nações. Meu pai costumava dizer, começou ela com voz emocionada, que cada idioma é uma janela para a alma de uma cultura. Hoje abrimos não apenas janelas, mas portas inteiras para que jovens brasileiros possam caminhar pelo mundo com confiança e dignidade. Ela pausou, observando os rostos esperançosos na plateia. Estudantes que agora teriam acesso a oportunidades que ela quase havia perdido. Mas este instituto representa algo muito maior que ensino de idiomas. Representa a prova de que o conhecimento verdadeiro não conhece fronteiras sociais, que a excelência pode emergir de qualquer origem e que a educação é a ferramenta mais poderosa para quebrar ciclos de preconceito e exclusão. Quando Layla cortou a fita inaugural, rodeada por estudantes de todas as origens sociais que agora teriam acesso à educação multicultural de padrão internacional, ela sussurrou uma oração silenciosa de gratidão para o professor Ibrahim Hassad. A entregadora que havia sido humilhada por falar supostamente apenas português havia se tornado a fundadora de uma instituição que ensinaria mais de 20 idiomas. A mulher que havia sido menosprezada por sua origem social estava criando pontes culturais entre continentes. Mas, acima de tudo, ela havia provado que a verdadeira superioridade não vem de humilhar outros, mas de elevá-los. E essa lição ecoaria através de gerações de estudantes que aprenderiam não apenas idiomas e culturas, mas os valores fundamentais de dignidade, respeito e compaixão que transformam conhecimento em sabedoria. Anos mais tarde, quando ex-alunos do Instituto se tornaram embaixadores, professores universitários, intérpretes das Nações Unidas e construtores de pontes culturais ao redor do mundo, eles sempre carregariam consigo a lembrança da fundadora que havia transformado humilhação em educação, dor em propósito e preconceito em oportunidade. A história da entregadora poliglota havia terminado definitivamente. A lenda da educadora que mudou o mundo estava apenas começando, espalhando-se como ondas em um oceano de possibilidades infinitas.